Seja bem-vindo ao Spartan King. Esse é o nosso quadro de curiosidades. No vídeo de hoje vou contar por que o Brasil é pentacampeão da Copa do Mundo e relembrar como o Brasil conseguiu todos esses títulos. Então se inscreva no canal e deixe o like, já deixou? Então vamos começar. O Brasil participou da primeira Copa do Mundo em 1930, mas não vou me aprofundar nessa primeira Copa porque tem vídeo aqui no canal. Vou deixar no card acima. O Brasil tem 5 títulos mundiais da Copa Mundo, sendo o país com mais títulos conquistados. Desde 1958 a 2002 os países que possuem títulos são: Brasil, pentacampeão; Itália, tetracampeão; Alemanha, tetracampeão; Uruguai, bicampeão; Argentina, bicampeão; França, bicampeão; Inglaterra, campeão com um título; Espanha, campeão com um título. Copa de 1958, o primeiro título mundial. Nesse ano foram escalados os jogadores Gilmar, Djalma Santos, Bellini, Orlando e Nilton Santos, Zito e Didi, Garrincha, Pelé, Vavá e Zagallo, para a seleção brasileira. O treinador era Vicente Feulala. A Copa ocorreu na Suécia. Os jogadores receberam uma lista de 40 coisas que eles não tinham permissão de fazer, incluindo usar chapéu ou guarda-chuva, fumar enquanto vestiam o uniforme oficial e conversar com a imprensa fora dos locais designados. Eram muitas proibições e era o único time que havia trazido um psicólogo, por causa das memórias de 1950, que afetou alguns jogadores. O Brasil caiu no grupo mais difícil, com Inglaterra, URSS e Áustria, e passou por todos eles. Na final contra a Suécia, os donos da casa abriram o marcador gol nos 4 minutos do primeiro tempo, mas Vavá fez gol aos 9 minutos e virou o jogo ainda no primeiro tempo. No segundo tempo, Pelé fez 2 gols, e Zagallo também fez um gol. E o Brasil bateu a seleção por 5-2, ganhando sua primeira Copa do Mundo, e se tornando a primeira nação a ganhar um título de Copa do Mundo fora de seu continente. Copa de 1962, bicampeonato. O Brasil conseguiu seu segundo título com Garrincha e Vavá. Garrincha fez gols de cabeça e também de perna esquerda e ainda estava com febre, assim se tornando uma celebridade. Já o Pelé estava machucado no segundo jogo e estava impossibilitado de jogar. Na estreia, o Brasil bateu o México por 2-0 com um grande gol de Pelé em que driblou toda a defesa mexicana, antes de tocar na saída de Antônio Carbajal. No segundo jogo, contra a Tchecoslováquia, Pelé sofreu contusão e não voltou a atuar nesta Copa. Amarildo teve que substituir o Rei e foi bem sucedido. O Brasil empatou com a Tchecoslováquia em 0-0, derrotou a Espanha em jogo dramático e de virada, 2-1. Brasil e Tchecoslováquia novamente se encontrariam na final. Para um jogo eletrizante, mas o Pust abriu o placar. O Sol Brasil empatou com Amarildo. Zito virou e Vavá marcou o terceiro gol da seleção. Com o placar em 3-1 o Brasil se sagraria bicampeão mundial de futebol, para a alegria de milhões de brasileiros. Copa de 1970, tricampeonato. A participação do Brasil nessa Copa foi irretocável, sob o comando do treinador João Saldanha. Venceu todos os adversários em ambas as partidas, marcando 23 gols e sofrendo apenas 2. No entanto, apesar do sucesso da seleção, ocorreram vários incidentes que levaram à substituição do treinador João Saldanha por Zagallo, faltando apenas alguns meses para o início da Copa. Zagallo, ele adotou algumas posições polêmicas, entre elas a separação da dupla de ataque Pelé e Tostão. Até deixou o Pelé no banco de reservas. Houve um amistoso no dia de 3 de setembro de 1969 contra o Atlético Mineiro, e a futura seleção fora derrotada por 2-1. Depois do ocorrido, foram proibidos jogos amistosos de equipes brasileiras com a seleção. Os caras colocaram as equipes para jogar com a seleção brasileira. O Brasil ganhou sua terceira Copa do Mundo. Na final Brasil e Itália, então bicampeões mundiais, o Brasil venceu por 4-1. Conquistando o terceiro título, após ganhar a Copa do Mundo FIFA pela terceira vez. O Brasil teve o direito de ficar definitivamente com Taça Jules Rimet. Ela foi roubada e derretida anos mais tarde. Os caras roubaram a taça da Copa do Mundo, coisa de filme. Então foi feita uma réplica em 19 de janeiro de 1984, e essa Copa foi a última do Rei Pelé. Copa de 1994,
Tetracampeonato. Nessa Copa o Brasil não era tão favorito. Um ano antes, nas fases eliminatórias, o Brasil havia se classificado no sufoco, só se classificou com a ajuda de Romário, que ficou conhecido nessa época como São Romário. Já na Copa disputada nos Estados Unidos, o time de Carlos Alberto Parreira era considerado defensivo demais, o que contrariava o estilo do futebol brasileiro. No decorrer da competição, entretanto, o Brasil foi ultrapassando barreiras e se classificando para as fases seguintes. Foi o líder de seu grupo na primeira fase, depois de vencer Camarões e a Rússia e empatar com a Suécia. Nas oitavas de final da Copa, eliminou os Estados Unidos em pleno dia 4 de julho, dia da independência do país. Nas quartas de final, em jogo emocionante, eliminou a Holanda e, nas semifinais, voltou a encontrar com a Suécia, despachando o selecionado do país escandinavo. Na final, derrotou a Itália nos pênaltis, após um empate sem gols no tempo normal e na prorrogação. Passaria assim a ser a primeira seleção a conquistar 4 Copas do Mundo e a primeira a conquistar o título através da cobrança de penalidades máximas. Assim como em 1970 Brasil e Itália fizeram a final em que surgiria a primeira seleção tricampeã mundial de futebol, em 1994 Brasil e Itália fizeram a final em que surgiria a primeira seleção tetracampeã mundial de futebol. Nos dois casos, com vitória do Brasil. Copa de 2002, Pentacampeonato. No ano do Penta foi muito problemático, a seleção brasileira teve problemas para se classificar para a Copa do Mundo de 2002. O primeiro deles foram as trocas de treinadores que ocorreram: Vanderlei Luxemburgo, Candinho, Emerson Leão e Luiz Felipe Scolari. Tiveram pouco tempo para os treinos. Outra vez a seleção não era vista como favorita. Ronaldo foi novamente convocado, apesar das dúvidas se realmente tinha condições de jogar, pois estava parado há praticamente 2 anos, por problemas de contusão. Porém, na Copa, teve grandes atuações. O Brasil, que eliminou as seleções da Bélgica, Inglaterra, Turquia e Alemanha, esta última na final, acabou tendo Ronaldo como artilheiro, com 8 gols, sendo assim um dos grandes nomes da conquista juntamente com Rivaldo, tendo assim conquistado o 5º título para a seleção brasileira, vencendo todas as partidas do Mundial de 2002 e mantendo sua hegemonia.